Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe aqui no canal, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja enviando seu comentário ou postando a sua crítica. Você que não é inscrito aqui no canal, faça o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo e na descrição deste vídeo eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Basta vocês clicarem que vocês serão redirecionados para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e conversar sobre assuntos inerentes ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje, dia 27 de agosto de 2019, a gente vem gravar o primeiro vídeo do dia. A gente não poderia começar esse vídeo sem parabenizar a torcida do Vasco. A torcida do Vasco comprou a causa, abraçou mais este projeto. O Vasco passou da meta de 45% para arrecadar fundos para o CT. Mais de 900 mil reais já foram doados. Faltam 40 dias ainda para terminar o prazo da campanha. Em breve a gente vai alcançar os 2 milhões de reais para arrecadar os fundos necessários para a gente começar a tocar esta obra. Parabéns a todos que participaram e fica o convite aqui para você que ainda não participou, que não fez a sua doação a partir de R$15, que venha ajudar o clube neste projeto. Com relação a salários, o torcedor do Vasco tem ajudado, tem abraçado a causa. Não é porque o time esteja bem que a gente vai deixar de cobrar aqui. Fica mais uma vez a exigência, hoje é terça-feira, para que parte dos salários dos funcionários e dos atletas sejam quitados nessa semana. Isso é vital para o andamento certo das coisas no clube. Então, se mexam, arrumem recursos para que os funcionários sejam pagos, para que os atletas sejam pagos. Isto é obrigação. Com relação à renda do jogo entre Vasco e São Paulo, lamentavelmente o Vasco só teve 242 mil reais de lucro. Hoje em dia, o custo operacional para fazer uma partida é muito caro. Isto porque o Vasco tem estádio próprio. Os organizadores do evento, a CBF, tinha que rever essas coisas. A CBF está rica, ela tinha que ratear esses custos com o clube. Fica tudo para o clube poder pagar. Árbitro, enfim, fora
a porcentagem absurda que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro recebe, sem fazer rigorosamente nada. O total da renda entre Vasco e São Paulo ficou em 637 mil. Com os custos operacionais, o Vasco gastou 396 mil reais. Só teve 242 mil de lucro. É um absurdo. Com relação a reforços, muita gente me perguntando. Eu aqui no canal eu adoto uma postura totalmente defensiva com relação a reforços. Eu espero os atletas chegarem para eu poder emitir minha opinião. Muitas pessoas falando: Alexandre, como que está a situação do Clayton? Eu vou abrir uma exceção aqui, porque é muita mentira que a gente vê de determinados canais. A situação do Clayton é a seguinte: o Vasco avançou nas negociações com este atleta, falta o aval do Atlético Mineiro, há questões burocráticas com relação a tempo de contrato. A princípio, o Vasco queria fechar por 6 meses, o atleta quer um tempo de contrato maior. Ainda há um obstáculo com relação à parte salarial, porque o Atlético Mineiro entende que o Vasco tem que arcar com o salário todo, e o Vasco quer que o Atlético pague parte deste salário. Então, esses são os dois fatores que ainda estão emperrando esta negociação. Ficou a expectativa deste acerto ser fechado ontem, só que toda a diretoria do Atlético Mineiro está na Bolívia. O Atlético tem um jogo importantíssimo hoje pela Copa Sul-Americana, então não pôde fechar negócio também, muito por conta do aval aí do Atlético aí. Possivelmente a gente vai ter que esperar a diretoria do Atlético retornar ao Brasil para a gente poder ir além nessa negociação. Fato é que o Vasco precisa de reforços. Além de um atacante, o Vasco precisa de um meia de criação e o Vasco precisa de um lateral direito. Tenho dito isto aqui: os laterais direitos que o Vasco trouxe não vingou, e o Pikachu na lateral direito é um desperdício, porque ele funciona mais perto da área. Ele é um jogador que finaliza bem, que tem recursos técnicos. Para mim é um ponta ali, é um meio campista, tem que jogar naquela função. O Vasco esbarra muito, além da falta de dinheiro, porque o Vasco não tem um diretor executivo, um gerente de futebol capacitado, um astro. Falta ao Vasco um camarada com credibilidade no mercado. Esse André Mazuco deixa muito a desejar. O Vasco tem que refletir muito para poder trazer esse Clayton. O Vasco só pode trazer mais um jogador da Série A, mas isso não impede o Vasco de ter criatividade, melhor dizendo, de ir até a Série B e trazer um lateral direito, trazer aí um meia de ligação. O Vasco, pela falta de competência desta administração ao montar esse elenco, houve uma falha na montagem desse elenco. Então o Vasco tem que apostar aí em jogadores mais baratos,
Até porque a gente já está em setembro, daqui a pouco não dá para trazer mais ninguém. Então, essa é a minha opinião com relação ao Clayton. O jogador vindo, eu não vou cornetar o atleta no momento, isso é falta de respeito. Deixa eu vestir a camisa do Vasco para a gente poder fazer juízo. Esta semana a gente vai estar acompanhando as divisões de base do Vasco. O Sub-17 tem um compromisso muito importante amanhã. Vai jogar com o Ceará, lá na cidade, lá no estado de Ceará, em Fortaleza. O jogo será às 15 horas, referente à Copa do Brasil. A gente espera que o Vasco faça uma partida boa no Sub-17, para que na próxima semana a gente tenha certa vantagem para encarar o Ceará pelas quartas de finais aqui em São Januário. O Vasco é favorito, mas dentro de campo é 11 contra 11. No Sub-20, o Vasco também tem um compromisso muito importante esta semana, referente às quartas de finais da Taça Rio. O Vasco tem um compromisso contra o Madureira, no CT do Arte Sul. Essa partida vai ocorrer na quinta-feira, às 10 horas da manhã. O Vasco joga pelo empate. O Vasco passando aguarda o vencedor de Botafogo e Fluminense. Então, meus amigos, essas foram as notícias que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A gente vai acompanhar a base aí do Vasco essa semana, o futebol profissional. Só abrir um parênteses aqui. Os ingressos para o jogo contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, já começou a ser vendido. Torcedor do Vasco que reside aí, que vai viajar para ver esse jogo, a diretoria do Cruzeiro já colocou à venda aí os ingressos aí. E barato, por sinal. Parabéns aí à diretoria aí do Cruzeiro. Então, saudações vascaínas a todos vocês. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!